Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a gestão de processos. Iremos começar por definir o que são processos, depois iremos falar de algumas características de processos, nomeadamente escalonamento, criação e terminação, e por fim, iremos falar da comunicação entre processos. Portanto, a primeira questão que se coloca é o que é um processo. No fundo, um processo num sistema operativo é um programa em execução. E esse programa é constituído por várias características, entre as quais informação que está em memória, portanto, a representação em memória de um processo, e os registros, que é, ao fim e ao cabo, o estado do microprocessador. Em relação à memória no computador, portanto, em relação à representação de um processo na memória de um computador, ele é constituído essencialmente por estas quatro características. A primeira, a secção de text, é a secção onde é colocado o código ou as instruções de um programa. Portanto, quando um programa é carregado para a memória pelo sistema operativo para ser executado, o código desse programa é colocado na secção de text. Depois, na secção de data, é colocado toda a informação acerca de variáveis, por exemplo, variáveis globais ou constantes. Portanto, tudo o que são valores associados a constantes serão colocados na secção data. E depois temos então as duas secções que já devem ser relativamente conhecidas por vocês, que é a secção de heap e a secção de stack. A secção de heap é onde é colocado as várias memórias ou as várias variáveis à medida que vocês vão executando um programa. Por exemplo, sempre que vocês num programa fazem int x igual a 10 ou então fazem, por exemplo, malloc de uma variável, criam, por exemplo, uma área de memória ou alocam uma zona de memória para, por exemplo, um array de inteiros, essa memória, ou esse array é colocado naquilo que nós chamamos a memória heap. Por outro lado, a memória stack é usada essencialmente, é pilha, que vocês podem conhecer como pilha, é usada essencialmente quando, por exemplo, em linguagens de programações tipo C, é invocada uma função. Portanto, no fundo, as variáveis ou os argumentos da função são colocadas na stack. Depois, o código passa para a zona onde a função está implementada e os argumentos são obtidos a partir da stack. Portanto, no fundo, a pilha ou a stack é chamada, é como se fosse uma zona, uma zona temporária para se conseguir colocar variáveis ou argumentos de funções, por exemplo, e depois ir buscar esses argumentos após saltar para o código onde está as instruções dessa função. O que é que acontece? Geralmente os sistemas operativos alocam a memória desta forma, como vocês veem na figura, e tendem a alocar, uma quantidade, pelo menos os sistemas operativos mais antigos, tendem a alocar uma quantidade relativamente limitada para este processo. Ou seja, o processo é constituído por uma memória desde o ponto zero até a um ponto máximo. E o que é que acontece? A memória heap tende a crescer para um lado, portanto, à medida que vocês vão alocando variáveis, fazendo mallocs ou utilizando variáveis, vocês vão colocando coisas na memória heap e, da mesma forma, à medida que vão executando ou chamando funções, okay? Especialmente se forem funções recursivas, vão fazendo então com que a memória stack vai crescendo. Portanto, o que acontece é que a memória heap tende a crescer para um lado, o stack tende a crescer para o outro e muitas vezes então o que acontece é que a gente tende a ter falta de memória, ok? Hoje em dia já não é tão grave porque os sistemas operativos gerem melhor a memória, ok? Há uns mecanismos que falaremos mais à frente, que é a memória virtual, que permite de alguma forma esconder esta realidade física da falta de memória, para um utilizador ou para um programador, mas no fundo o que acontece é que a memória heap e a memória stack tendem, ou os componentes heap e stack tendem a crescer em sentidos
inversos, e então quando colidem nós muitas vezes temos aquele efeito conhecido como o Stack Overflow, que hoje em dia vocês conhecem como um site, mas no fundo Stack Overflow é quando a memória stack é tão utilizada, vão colocando lá tanta informação que eventualmente há de colidir com a memória heap. Portanto, no fundo, como eu disse, um processo é um programa em execução num sistema operativo. Portanto, quando vocês executam um programa no vosso computador, o vosso sistema operativo inicialmente trata de arranjar uma área de memória, ok? Coloca o código, coloca a informação, a informação das constantes e das variáveis globais por aí afora. Depois arranja-vos a memória heap, arranja-vos a memória stack, e quando tem a memória, vá lá, bem definida, quando tem tudo em memória, então pode começar a executar esse processo. Portanto, no fundo, nós passamos então para aquilo que é o estado de um processo. Como vocês sabem, os computadores hoje em dia, os sistemas operativos hoje em dia, permitem que a gente tenha vários processos a serem executados ao mesmo tempo. Portanto, no fundo, isto significa que os processos podem estar num de vários estados. Portanto, inicialmente o estado inicial é o estado new, novo. Portanto, quando vocês executam um programa, o sistema operativo aloca a zona de memória para esse programa, ok? E então, quando a informação estiver toda pronta, ou seja, quando o sistema operativo estiver nas suas estruturas de dados internas a ideia onde é que está a memória, onde é que começa a memória do programa, qual é o nome do ficheiro que arrancou o programa, etc, etc, etc. O que é que acontece é que este processo passa para aquilo que nós chamamos o estado de ready, okay? Está pronto a ser executado. E depois o que é que acontece? Ele, a determinada altura, há de passar entre vários estados, que é, está pronto, há de passar a ser executado. A execução, há de estar em execução. No entanto, a determinada altura, há um mecanismo externo ao processo, ou seja, há um mecanismo no kernel do sistema operativo que falaremos mais à frente, mas é conhecido como escalonador, que é um subsistema do kernel que diz qual é os processos que estão a ser executados num determinado tempo. Portanto, o que é que acontece? Um processo pode estar a ser executado, pode estar em execução, mas a determinada altura, quer seja por está à espera de uma tecla, está à espera de ler alguma coisa do teclado, está à espera de ler qualquer coisa do ficheiro ou da internet, por exemplo, o que acontece é que esse escalonador pode colocar esse processo em pausa e então passar a execução para outro processo, ok? E por aí afora. E, eventualmente, o processo... Portanto, significa que o processo há de estar sempre nestes estados, que é ready, running ou waiting. Portanto, um processo pode estar em execução ou à espera. E depois, a determinada altura, o que pode acontecer é que os processos também podem terminar. Okay? Os programas podem terminar. Quando um programa termina, o sistema operativo então limpa das suas estruturas de dados toda a informação relativamente a esse processo e também remove ou liberta aquela área de memória que tinha fixado para aquele processo. Portanto, isto dos processos faz parte do sistema operativo. Esta figura dá-vos também aqui uma ideia de como é que funcionam os processos também, por exemplo, num sistema operativo mobile, como por exemplo o Android. Portanto, nos sistemas operativos modernos, em que existe a possibilidade de vários programas ou processos serem executados ao mesmo tempo, ou em pseudo-simultâneo, ok? Como vocês podem-se aperceber, um processo, se tiverem num computador que só tem um núcleo, ok? Um core, por exemplo, significa que só pode correr um processo de cada vez. Portanto, o que acontece é que o escalonador vai alternando muito rapidamente, ok? Muitas vezes nem chega a 100 milissegundos, portanto, ou muitas vezes em 100 milissegundos alternou os vários processos 3 ou 4 vezes e então dá a ilusão que os processos estão todos a ser executados ao mesmo tempo, ok? Portanto, voltando então a este slide, esta figura dá uma ideia de como é que funciona, por exemplo, os processos em Android, em que Android geralmente é programado em Java, então quando vocês programam em Android, vocês têm que programar então os vários métodos
são chamados consoante o escalonador. Por exemplo, o primeiro método é o onCreate. Portanto, quando uma aplicação é executada, vocês têm que executar pela primeira vez tudo aquilo que importa ao vosso programa alocar, ok? Ou começar a definir variáveis, ou então qual é o ecrã que deve mostrar, deve estar colocado no onCreate. Depois, o escalonador há de iniciar, assim que possível, o vosso programa. Portanto, chama o método onStart. Depois, novamente, de uma forma muito semelhante à figura anterior, o escalonador há de pausar, há de iniciar, se for preciso, toca ao telefone, há de parar o processo, mas depois há de fazer a restart, por aí fora. Ou então, se vocês, por exemplo, terminarem uma aplicação, há de chamar o método onDestroy. Portanto, isto significa que no caso do Android, e mais especialmente, neste caso em Java em Android, sempre que vocês queiram programar ou ter, controle sobre o que é que a vossa aplicação deve fazer, sempre que é pausada, sempre que volta a ser resumida depois de ter sido pausada, por aí fora, vocês devem sempre implementar os respectivos métodos consoante essa necessidade. Agora, falando um bocadinho sobre a linha de comandos, existe um comando que vocês vão usar algumas vezes daqui para a frente, que é chamado o comando PS. Portanto, em Linux, quando vocês executam o comando PS, esse comando dá-vos uma lista dá-vos uma lista ao fim e ao cabo de processos que estão a correr no sistema. Ok? Por exemplo, no segundo caso, no segundo comando que eu tenho aqui, em que eu faço PS-A, ou seja, é para listar todos os processos all no sistema, ok? Então, este comando acaba por me listar todos os processos que estão ativos, ou todos os programas que estão ativos, neste caso, no meu sistema. A linha, ou a coluna da esquerda, PID, Process ID, ao fim e ao cabo vocês vão trabalhar com isto mais à frente, é o ID do processo. Portanto, todos os processos, vocês devem encarar como, por exemplo, o Linux e outros sistemas operativos, em que cada processo está, por exemplo, numa tabela e então tem um identificador de processo, ok? Geralmente o processo em Linux, o processo número 0 ou o processo com o PID 1, geralmente são aquilo que nós chamamos os processos de root, portanto, são os processos de administrador. Vocês irão mais à frente, quando começarem a trabalhar com processos, que estes processos, ou os IDs dos processos, são relativamente aleatórios, mas vocês vão se aperceber que são relativamente sequenciais, ok? Portanto, significa que o sistema operativo ou o kernel, neste caso do Linux, há de vos ir alocando process IDs sucessivos e por aí afora. Em Windows nós também temos o conceito de processos, ok? Vocês, se invocarem o Task Manager, vocês também conseguem listar os vários processos que estão em execução, e também o Windows tem uma coisa boa que permite-vos também listar a quantidade de memória que esses processos estão a ocupar, a quantidade de disco e de rede que esses processos estão a executar. Portanto, nestes vários sistemas operativos, ou praticamente em todos os sistemas operativos modernos, comerciais, existe este conceito de processo, ou seja, é um programa em execução, e como existe neste caso a ilusão do multitasking, multiprocessamento, é possível haver então vários processos a ser executados ao mesmo tempo. Mas como eu já disse, acaba por ser uma ilusão, e aqui por trás existe o tal mecanismo que é o escalonador, que simplesmente vai pausando e reinicializando outros processos, ok? Portanto, de certa forma, o escalonador faz qualquer coisa do género. Primeiro corre o processo número 1, e depois pausa o processo número 1, executa o número 2, depois o número 3, o número 4, depois o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. E se fizer isto numa sucessão muito rápida, isto acaba por dar a ilusão de vários programas ou processos a serem executados ao mesmo tempo. O Process Control Block, que é o que está aqui neste slide, acaba por ser uma estrutura de dados muito importante no sistema operativo. Ou seja, quando vocês executam um programa,
o sistema operativo ou o kernel tem que, como eu já falei anteriormente, tem que alocar uma determinada zona de memória para esse processo. Mas também tem que haver alguma informação no próprio kernel, nas estruturas de dados do kernel, que processo é esse, ok? Portanto, significa que o Process Control Block, vocês podem encarar isto como se fosse uma tabela, é constituído por várias colunas. A primeira é o estado do processo. O estado do processo é se está em execução, se está parado, se está à espera, por aí afora. O Process Number é aquilo que em Linux nós chamamos o PID, Process ID. O Program Counter é uma coisa que vocês, nesta altura, se calhar ainda não têm conhecimento, mas o Program Counter, basicamente, o Program Counter é a informação no microprocessador de qual é que é a instrução que está a ser executada. Ou seja, imaginem que vocês têm um programa com 500 linhas. Então, o sistema operativo, de certa forma, para poder pausar a execução de um programa, tem que saber onde é que ele está. Ok? Portanto, vamos imaginar que temos o programa número 1, com o Process ID número 1. Esse programa está em execução. Portanto, executou a linha 1, executou a linha 2, a instrução. Vamos, em vez de linha de instrução, a instrução 3, a instrução 4, a instrução 5, a instrução 6. E vamos imaginar que na instrução 6 o escalonador mandou parar. O que é que acontece? Nós temos que saber, através deste Program Counter, qual é a instrução em que este programa ficou. Ok? Porque depois há de ser executado outro programa. E quando voltarmos a este programa, ao programa número 1, nós precisamos de saber onde é que ele ficou. Ok? Portanto, o Program Counter é aquilo que nós chamamos um registro microprocessador. Ok? Vocês podem encarar um registro microprocessador como se fosse uma variável do próprio microprocessador. E é uma variável que diz qual é a próxima instrução que o microprocessador vai executar. Ok? Portanto, num determinado programa, qual é a próxima instrução? Portanto, isto serve para quê? Volto a repetir. Se nós interrompermos a execução deste programa, quando voltarmos, nós queremos saber onde é que o programa ficou. Ok? Depois, nós temos também neste Process Control Block, nós temos os registros. O que é os registros? Os registros, neste cabo, é o estado do microprocessador. Portanto, para além de sabermos onde é que o processador estava na execução do programa, nós também temos que saber qual era o estado das variáveis internas do microprocessador. Ok? Portanto, no fundo, o microprocessador é que executa tudo. E ele tem um estado interno. Portanto, os registros acabam por ser o estado interno do microprocessador. Portanto, para além de nós termos que guardar o ponto no programa onde o microprocessador está, ok? Qual é a instrução que está a ser executada? Portanto, das 500 instruções que existem num determinado programa, nós temos que saber se estamos na instrução 6, mas também, mais importante que isso, temos que saber qual é o estado do processador durante nesse sítio onde ficou, ok? Porquê? Porque depois, quando voltarmos a executar este processo, temos que continuar do ponto onde ficamos, ok? Portanto, volto a repetir, há um estado onde o processador está e nós temos que garantir que quando voltamos a executar o programa, nós temos que continuar nesse estado, ok? É como se nada tivesse acontecido, não tivesse sido interrompido o microprocessador. Portanto, o microprocessador volta a ficar no estado que estava e para ele continua para ali afora, é como se nada tivesse acontecido. Depois, a próxima informação a guardar é aquilo que nós chamamos os limites da memória. Portanto, eu já disse, quando nós arrancamos um programa, nós temos que dizer onde é que vamos guardar a informação do programa na memória, ok? Portanto, simplesmente nós precisamos saber quais são os limites. O limite inicial e o limite final, ok? E depois, por fim, nós queremos guardar a lista de todos os ficheiros que abrirmos, ok? Isto é importante porquê? Porque é muito perigoso ter, por exemplo, um ficheiro aberto para escrita em vários processos, porque se o escalonador executar o processo 1 e o processo número 2, número 3, número 4 de seguida, e todos estiverem a escrever no mesmo ficheiro, ele escreve, aparece determinada informação. Mas, por exemplo, o escalonador executar o número 1, depois o número 4, depois o número 3 e depois o número 2, a informação já é completamente diferente. Portanto, daí que é muito importante guardar quais são os ficheiros que estão abertos para, de certa forma, garantir que se um ficheiro está aberto por um processo
especialmente para escrita, então outros processos que queiram aceder ao ficheiro não possam aceder. Ok? Portanto, voltando então um bocadinho a esta questão um bocadinho relacionada com a execução de processos, ou mais importante, com o escalonamento de processos, vamos imaginar que nós temos à esquerda o processo 0, ok? À direita o processo 1 e no meio nós temos aquilo que o sistema operativo está a fazer. Portanto, imaginemos à esquerda que o processo 0 está em execução. A determinada altura, ou porque esse processo quer aceder à memória, ou porque esse processo quer aceder ao disco, ou porque o escalonador acha que esse processo já teve um tempo de execução, o kernel a determinada altura, ou o escalonador, há de querer que esse processo pare e execute o processo número 1. Portanto, o que é que acontecer? O que é que acontece? O que é que o sistema operativo vai fazer? O sistema operativo vai interromper a execução do processo P0. Depois, há de guardar o estado do processo naquela tabela, que é o Process Control Block, ok? Há de guardar o estado desse processo. Portanto, há de guardar o quê? Há de guardar toda a informação do processo até essa altura, nomeadamente, ou entre os quais, o estado do processador, em que ponto é que o processador estava, ou seja, qual era a instrução que estava a ser executada, qual era o estado do microprocessador, por aí afora. Portanto, há de guardar o estado do processo e do microprocessador durante a execução do processo até esse ponto. Depois, o kernel há de ler o estado em que estava o processo 1, ou em que está o processo 1, e há de colocar esse estado no microprocessador, ok? Portanto, de certa forma, há de colocar no microprocessador toda a informação que o processo 1 estava quando eventualmente teve parado, ok? E a determinada altura executa então o processo P1. E o processo P1, para todos os efeitos, é como se nada tivesse acontecido e ele continua a sua execução, ok? A determinada altura, o processo P1 é interrompido, porque o escalonador acha que ele teve muito tempo, porque ele decidiu ler do disco, por variadas razões. Então o que é que vai acontecer? Vamos guardar o estado do processo 1 na tal tabela PCB, ok? Na entrada do correspondente a esse processo 1, e vamos novamente ler o estado do processo, neste caso processo 0, vamos imaginar que só há dois processos, vamos ler o estado desse processo 0 e voltar a executar o processo P0 e, para todos os efeitos, o processo 0 executa como se nada tivesse acontecido, ok? Portanto, no fundo, acaba por haver aqui uma passagem de um processo para o outro. Trata-se então de escrever nesta estrutura de dados, que é o Process Control Block, o estado do processo que interrompemos, lemos o estado do próximo processo a ser executado e colocamos essa informação onde for, nomeadamente também no microprocessador, e executamos, e para todos os efeitos isto dá a ilusão de várias coisas a ocorrer ao mesmo tempo. Portanto, o escalonamento de processos, este mecanismo chama-se o escalonamento de processos, permite-nos então maximizar o uso do microprocessador, ok? Portanto, de certa forma, garante-nos que se houver um processo que por alguma razão tem que ser interrompido, pausado, quer seja porque passou muito tempo, quer seja porque ele precisa de informação que vem do disco e essa informação vai demorar algum tempo a chegar. Portanto, isto permite então que, enquanto um processo está parado, outros possam ser executados. E isto então permite maximizar o uso do CPU. O escalonador, que é o tal mecanismo que escolhe, qual é o próximo processo a ser executado, é este mecanismo que estamos aqui a falar. E, no fundo, este escalonador, ok, ou os vários escalonadores, não há só um, os que vocês devem pensar como um escalonador, como sendo um algoritmo, ok? É um sistema que internamente tem um algoritmo, ok? Nós iremos falar disso mais à frente. Mas, no fundo, o escalonador também é composto por várias filas, ok? Na verdade, há uma fila, portanto, há uma fila de todos os processos que estão à espera para serem executados, mas também há uma fila de todos aqueles processos que estão, por exemplo, a aguardar por input-output. Okay? Portanto, isto significa que, vamos imaginar, um processo está a ser executado e é interrompido porque o escalonador acha que ele ocorreu muito tempo.
Então ele vai para uma fila de espera normal, ok? Uma fila de espera normal. Mas imaginemos que esse processo a determinada altura, novamente, volta a ser executado, mas precisa de aceder à memória ou ao disco. E isto vai demorar tempo. Então o que é que acontece? O sistema operativo, ou o kernel, ou o escalonador, vai colocar esse processo numa lista que está à espera de dispositivos de input-output, ok? Ou seja, porque pode haver vários processos que estão à espera de leitura do disco e então o próprio escalonador também tem que controlar o acesso ao disco, ok? Portanto, significa que há várias filas de espera para os vários recursos no sistema operativo. Portanto, esta figura dá mais ou menos uma ideia das várias estruturas de dados que podem existir no escalonador do sistema operativo. Portanto, esta figura da página 13 dá mais ou menos uma representação do que é o escalonamento. Portanto, isto significa só que um processo só é executado quando está na fila de espera e está pronto, está ready, ok? Depois, quando ele está a ser executado, ele pode ser colocado em várias filas de espera, consoante as várias coisas que tenham acontecido, ok? Por exemplo, o primeiro caso, se houve um pedido de input-output, ok? Ou seja, ou para escrever no disco, ou para ler do disco, ou para mandar para uma placa de rede, ou por aí afora, e o que é que vai acontecer? Vai ser colocado numa fila de espera de input-output. E só depois do input-output ser feito é que vai para a fila de espera para eventualmente ser executado outra vez. O segundo caso, time slice expired, é aquele caso que eu estava a dizer, é o tempo de terminar, ok? Portanto, um processo está a ser executado, termina o tempo, ou expira o tempo que foi alocado para ele. O que é que acontece? Esse processo vai então para a fila de espera, está pronto, ok? Não está à espera de nada, mas vai para a fila de espera. O terceiro caso, que é um processo que fez um fork, eu irei falar mais à frente do que é um fork, ou seja, é um processo que, de certa forma, decidiu criar um processo filho, ok? Portanto, ao fim e ao cabo é criar uma cópia. O que é que acontece? Muitas vezes o filho executa ou não, depende, isto não é nada garantido, mas eventualmente ambos os processos vão para a fila de espera. Por fim, pode ter havido o caso de uma interrupção, ok? Uma interrupção, volto a repetir, pode ter sido uma interrupção, por exemplo, de hardware. Portanto, o CPU está a executar um processo e alguém carrega numa tecla e o kernel tem que parar o processo para ir tratar da interrupção de pressionar uma tecla. Portanto, significa o quê? Esse processo vai eventualmente para a fila de espera, é tratado a interrupção e eventualmente é executado outro processo ou até, quem sabe, o mesmo processo. Portanto, esta história dos processos alternarem entre si, portanto, está o processo 0, a seguir guardamos os dados no Process Control Block, lemos os dados do processo número 1 do Control Block e executamos o processo número 1. Portanto, alternar de um processo para o outro, com tudo o que implica em termos de guardar e ler informação nos vários sítios do kernel do sistema operativo e, inclusive, gerir as várias filas de espera, nós a isto chamamos context switch, ok? Portanto, é guardar dados de um processo e ler dados do processo seguinte. Isto, context switch, ou alteração de contextos, ou alternância de contextos, é um mecanismo que demora tempo. E quando o CPU, ou seja, quando nós fazemos context switch, ou quando o kernel faz context switch, ele não está a produzir trabalho útil. E quanto mais for a informação que temos que guardar do processo anterior e ler do processo a seguir, mais tempo aumenta nos context switches. Portanto, isto no fundo significa que os context switches, ou as alternâncias de contexto, são relativamente problemáticas. Portanto, quando nós temos... Portanto, isto significa o quê? Que nós, quando estamos a trabalhar com escalonadores, temos que ter alguma sensibilidade para minimizar as perdas causadas por este context switch. Ok, então vamos voltar aqui um bocadinho à parte um bocadinho mais prática. E em Linux nós usamos aquilo que nós chamamos a chamada sistema fork para criar processos. Portanto, no fundo,
em C, em Linux, nós quando queremos, vá lá, estamos a executar um determinado processo, ok? Nós quando queremos criar um novo processo, a única forma que existe para criar um novo processo é através da invocação da função fork, que internamente usa a chamada sistema fork. Portanto, o que é que acontece? Neste bocado de código, e isto é uma coisa que vocês depois vão fazer no laboratório e vai-vos dar algumas dores de cabeça, mas eventualmente vocês entendem. Que é, imaginem que estamos a executar este programa, ok? E quando chegarmos à linha int_pid igual a fork, o sistema operativo, o que é que vai acontecer? O sistema operativo vai pegar neste programa e vai criar uma cópia exata deste programa. Ok? Vai criar uma cópia exata. Portanto, e vai colocar estes dois programas na fila de espera. Ok? Portanto, o que é que acontece? Como estes programas estão em fila de espera, ambos os programas estão na linha int_pid igual a fork. Ou seja, quando nós duplicamos o processo, nós agora ficamos com dois processos. E os dois processos vão executar o código daqui para a frente e o código é igual aos dois, ok? Portanto, nós duplicamos completamente o processo, as áreas de memória são iguais, ok? Portanto, aquelas áreas de memória, o stack, o data, o text, são exatamente iguais. Agora, a única diferença que há entre os dois programas que estão a correr ao mesmo tempo, ok? É que a variável PID, isto é uma variável, um inteiro, ok? Podia-se chamar x. Essa variável tem 0, tem o valor 0, e no outro programa essa variável tem outro valor, ok? Portanto, significa o quê? Quando nós, ao fim e ao cabo, fizemos um clone, ok? Vocês podem pensar que isto é uma espécie de um clonar, é uma cópia exata do processo. No processo filho, que é o processo que foi criado, o resultado ou o retorno da função fork retorna 0, ok? Portanto, todo o código que nós metermos dentro do if pid igual a 0 vai ser executado só pelo processo filho, ok? E todo o código que nós colocamos no else vai ser executado apenas pelo processo original, processo pai, ok? Portanto, isto volta a repetir. Sempre que nós chamamos a função fork, ou a chamada de sistema fork, é criada uma duplicação de processos. O processo original nós chamamos o processo pai, o processo que foi criado nós chamamos o processo filho. Ok? E volto a repetir, a única diferença, eles são completamente iguais, a única diferença é que a variável PID, ok? Não é o process ID, é uma variável, é um número. Esse número é 0, que é no filho, e no pai esse número é um número diferente de 0. Por acaso no pai esse número é o process ID do filho, ok? Portanto, é assim que nós criamos processos em Linux. E todos os programas em Linux são executados a partir desta chamada de função de sistema fork. Portanto, volto a repetir. Se vocês tiverem aquele programa anterior, ok? O que acontece é que quando vocês fazem fork, é como se aquilo se dividisse em dois. Na verdade, o fork não divide em dois. Na verdade, o fork cria uma cópia e nessa cópia nós temos o process ID igual a 0. Ou o PID igual a 0. Desculpa, o process ID não é 0. Portanto, o filho há de ter um ID qualquer. Mas a variável PID, naquele caso, ou a variável X, naquele caso, há de ter o valor 0. Ok? E o parent há de ter um valor maior que 0. Agora, vamos imaginar este caso. Quantas vezes aparece a string hello world? Portanto, nós temos o nosso programa inicial. E o que é que acontece? Quando nós fazemos a invocação do fork, nós duplicamos o nosso programa. Portanto, a partir da linha, neste caso na linha 3, nós temos dois programas que estão a ser executados. Como não temos aqui nenhum if, ambos os programas vão executar hello world. Portanto, significa que, neste caso, nós fazemos um fork, que é
o pai dá origem, o processo original, o processo pai, dá origem a um processo filho, porque só se fez um fork, e então o que vai acontecer é que ambos os processos depois vão executar o Hello World, ok? Portanto, se vocês tiverem dúvidas, executem este programa depois no laboratório e vão ver que aparece 2 vezes Hello World. Vamos imaginar agora este caso, ok? É um bocadinho mais complicado. Quantas vezes aparece Hello World? Portanto, vamos ver. O processo pai iniciou, ok? E na linha número 3, no primeiro fork, o que é que acontece? O processo pai vai duplicar. Vai criar um processo filho, ok? E depois, ambos os processos vão executar a próxima linha. Como a próxima linha é um novo fork, portanto, cada um desses 2 processos vai executar novamente um fork. Portanto, cada um dos 2 vai criar um novo processo filho, ok? Portanto, volto a repetir, o primeiro fork faz com que o processo pai se duplique. Portanto, criou o primeiro processo filho. Depois, a seguir, o segundo fork faz com que ambos os processos voltem a criar outro filho. Portanto, inicialmente tínhamos o primeiro fork criou 2, o segundo fork criou para cada um deles mais um. Portanto, 2 mais 2 dá 4. Portanto, este printf há de aparecer ou há de ser executado em 4 processos, ok? Agora, há uma coisa que é muito importante vocês saberem, é que quando se faz um fork, a memória do processo é completamente duplicada, mas os processos não podem aceder às memórias uns dos outros, ok? Vamos imaginar este caso. O primeiro processo, o processo pai, que coloca na sua área de memória, coloca na sua memória o x igual a 1. Ok? Portanto, o processo pai tem x igual a 1. E chegamos à outra linha, faz um fork. Portanto, o que é que acontece? O processo pai é criado um processo filho. Ok? E tanto o pai como o filho têm a variável x igual a 1. Mas é importante salientar que o processo pai tem uma variável chamada x igual a 1 na sua área de memória e o processo filho tem a variável x igual a 1 na sua área de memória. Portanto, são áreas de memória diferentes. Portanto, o que é que acontece? Quando o processo filho, for executar aquela instrução, volto a relembrar, o PID, portanto, após o fork, os programas são completamente iguais. A variável x é igual nos 2 programas, tem um valor de 1 nos 2 programas, mas a variável p e d tem valores diferentes. Portanto, no pai tem um valor maior que 0 e no filho tem um valor 0. Portanto, volto a repetir, quando se faz o fork e se guarda o resultado do fork numa variável inteira, a única diferença entre os 2 programas nessa altura é que um tem 0 nessa variável, é o processo filho, e outro tem outro valor qualquer. Ok? Portanto, repetindo, quando formos executar o filho, nós vamos atualizar o valor de x. E o x era 1, ok? E então passou a 2. Portanto, quando fizermos o printf no processo filho, ele há de escrever 2. Mas, eventualmente, quando executar o código do processo pai, e já agora é muito importante salientar que não é garantido que o filho seja logo o primeiro processo a executar. Pode acontecer o pai executar primeiro, ok? Portanto, isto tudo depende do escalonador. Mas o que acontece é que o processo pai vai imprimir 2 e o processo filho vai imprimir 0. Desculpa, é ao contrário. O processo filho vai imprimir 2 e o processo pai vai imprimir 0. Porquê? Porque, apesar de ambos estarem a mexer na variável x, volto a repetir, os 2 programas têm áreas de memória diferentes. Portanto, o processo pai tem uma variável chamada x e o processo filho tem uma variável também chamada x, mas são áreas de memória diferentes. E um não consegue tocar na memória do outro, ok? É uma coisa que é garantida pelos microprocessadores atuais, é que há relativa segurança em um processo não podermos aceder à área de memória do outro processo, ok? Portanto, significa que no processo filho
o x tem o valor de 2, no processo pai o x tem o valor de 0 e são memórias diferentes, são variáveis que têm o mesmo nome, mas estão em áreas de memórias diferentes, ok? Então, por fim, para terminarmos os processos, portanto, o fork, já falamos, o fork permite-nos criar novos processos. Nós também podemos terminar os processos através da chamada sistema exit, ok? Portanto, o exit, quando nós chamamos um exit, se houver um processo pai que está à espera do exit do filho, o exit permite ao pai obter o ID do filho. Isto é mais fácil com este exemplo que está aqui a seguir. Por exemplo, vamos imaginar este caso, ok? Em que nós fizemos um fork, logo na primeira linha, if fork igual a 0. Portanto, isto é possível fazer. Primeiro é executado o fork e depois é que é comparado com o 0 ou com o else. Portanto, vamos imaginar que é feito um fork, ok? É feito um fork e volto a relembrar, se o resultado do fork for 0, então isto significa que estamos a executar o processo filho. Se não, estamos a executar o processo pai. Portanto, vamos imaginar este caso. Vamos imaginar que nós fazemos um fork. E vamos imaginar que, por acaso, o processo pai ocorria primeiro. Ou o processo filho. Okay? Então, vamos imaginar que o processo filho executava primeiro. Então, o processo filho escrevia, por exemplo, fazia o printf, hello from child process. Ok? Portanto, significa que se vocês executassem este programa, ele inicialmente aparecia este hello. E a seguir, o processo filho vai dormir um segundo. Portanto, imaginem então que durante este segundo, o escalonador vai dar a hipótese do pai executar. E então o que é que o processo pai faz? O processo pai vai bloquear na função wait, ok? Na função wait, o processo pai vai bloquear à espera do fim do processo filho. Portanto, o wait, é muito importante salientar isto, em Linux, a função wait faz com que um processo pai espere pelo fim de um processo filho. Portanto, o que é que acontece? O processo pai vai esperar que o filho chegue ao exit, ok? Para desbloquear a sua execução. Portanto, volto a repetir. Executamos este programa. Acontece um fork. Ok? Acontece um fork. E então, o que é que acontece? Vamos ter dois processos. O processo pai vai esperar pelo fim do filho e o processo filho vai executar as instruções. Portanto, o filho escreve hello world, hello from child process, dorme um segundo e ao fim de um segundo o filho vai fazer exit 0. Ok? Quando o filho fazer exit 0, é que o processo pai vai desbloquear o wait. Ok? E então, o que é que faz a função wait? A função wait, o exit 0 há de ser colocado na variável status, ok? E o ID do filho que terminou há de ser colocado na variável PID, ok? Portanto, quando nós no processo pai fizermos um printf, ele há de dizer que o processo filho que tem um determinado ID terminou com o estado, neste caso, há de dizer que terminou com o estado 0. Ok? Portanto, volto a repetir, nós neste exemplo que temos aqui vamos ter dois programas a correr. Um é chamado o processo pai, outro é chamado o processo filho. O processo filho vai dormir um segundo. O processo pai vai esperar pelo fim do filho. Só quando o processo filho terminar com o exit 0 é que desbloqueia o wait do pai e o pai, eventualmente, então, há de terminar. Ok? Há de escrever o seu printf e terminar. Portanto, este wait que vocês têm aqui, nós podemos falar dele já como um mecanismo de sincronização, ok? Portanto, de certa forma, este exemplo permite-vos mostrar que nós bloqueamos o processo pai enquanto o filho não terminar, ok? Portanto, acaba por ser um mecanismo de sincronização. Então, por fim, falando já agora que vocês já viram um bocadinho de código e já conseguem perceber um bocadinho a diferença entre o que é um processo pai e o que é um processo filho, e agora que eu também já falei que ambos os processos têm áreas de memória diferentes, ok? São áreas de memória diferentes, e eu já disse que existem mecanismos
ao nível do kernel e do próprio microprocessador, que não nos permite que um processo pai aceda à memória do processo filho e vice-versa, ok? Os únicos mecanismos que existem são mecanismos tipo wait, que permite que o pai só desbloqueia quando o filho terminar. Portanto, isto coloca a questão, como é que nós fazemos com que haja a partilha de informação entre dois processos? Ok? Isso é feito recorrente a um mecanismo chamado Inter-Process Communication. Existem várias formas de se trabalhar com isso. Existe o método A, que é mandar mensagens. Okay? Vocês vão trabalhar com isso a determinada altura em computação distribuída, em que existe forma de mandar as mensagens. Vocês podem pensar em mensagens como se fossem strings. Ok? Portanto, vocês podem mandar uma mensagem de um processo para o outro através, por exemplo, de um mecanismo chamado socket. Mas nós, nesta disciplina, vamos trabalhar essencialmente com o conceito de memória partilhada. Ok? E, basicamente, a memória partilhada, vocês podem pensar na memória partilhada como se fosse, vá lá, um array ou como se fosse uma zona de memória que é externa a ambos os processos. Portanto, imaginem que temos o processo pai e temos o processo filho. E eles querem comunicar, só que o processo pai não pode aceder diretamente à memória do processo filho e o processo filho não pode aceder diretamente à memória do processo pai. Portanto, o que é que acontece? Tem que haver uma memória externa, ok? Externa a ambos os processos, mas que é gerida pelo sistema operativo, e essa memória nós chamamos, neste caso, a memória partilhada, ok? Portanto, neste exemplo, se vocês ignorarem as 3 primeiras linhas que estão mais ou menos associadas aos mecanismos de proteção, visibilidade, nós temos um ponteiro, ok, para uma zona de memória que nós chamamos SHMEM, Shared Memory, ok? Portanto, nós queremos um ponteiro com um determinado tamanho, com uma determinada proteção e numa determinada visibilidade, e esse ponteiro permite-nos guardar 64 bytes, ok? Portanto, o que é que vai acontecer a seguir? A seguir, nós entramos nos forks. Portanto, vamos ter um processo pai e vamos ter um processo filho. E então, o que é que o processo pai vai fazer? O processo pai vai demorar 1 segundo, ok? Vai fazer um sleep de 1 segundo. Portanto, isto é um mecanismo muito mau para... Eu podia ter posto ali, por exemplo, um wait. Um wait era mais garantido. Mas vamos fazer um mecanismo de sincronização muito básico de 1 segundo. Portanto, enquanto o processo pai dorme durante 1 segundo, durante este segundo, o processo filho há de fazer o quê? O processo filho há de escrever um printf, ok? Mas depois reparem que o processo filho vai copiar uma string para essa área de memória partilhada, ok? Portanto, enquanto o pai, volto a repetir, enquanto o pai está a dormir durante 1 segundo, ok? E isto, eu podia ter usado ali um wait, era mais garantido, mas 1 segundo é tempo suficiente para o processo filho escrever na área de memória partilhada, colocar lá uma string. E então, quando o processo pai dormir 1 segundo, o que é que vai acontecer? O processo pai vai escrever o resultado ou a informação que estiver lá nessa área de memória partilhada. Como ele demorou 1 segundo, nós esperamos que o processo filho tenha executado o seu código e tenha posto lá a string, ok? Mas não é nada garantido. Portanto, o mais garantido neste caso seria, em vez daquele sleep, estar lá um wait. Portanto, isto fazia que o processo pai só iria fazer o printf do que estivesse na área de memória partilhada após o filho terminar, ok? Mas este exemplo é um exemplo que funciona e 1 segundo é tempo suficiente para o processo pai esperar que o filho coloque lá a informação. Portanto, esta aula este vídeo é um bocado grande, ok? Os processos são é a matéria mais difícil de explicar neste conceito dos sistemas operativos. É o mais complicado explicar porque, no fundo, vocês têm que compreender bem o que é um processo para conseguir perceber porque é que um sistema operativo consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. Ok? Portanto, no fundo, um processo é um programa em execução, ok? É representado
internamente no sistema operativo numa tabela que a gente chamou o Process Control Block. Portanto, essa tabela, relembro que tem a informação do ID do processo, o estado, se o processo está em execução, se está parado, também a informação, se ele estiver parado, a informação do microprocessador no ponto em que o processo foi interrompido e, por exemplo, também outra informação que é a memória a memória que o sistema operativo alocou para esse processo. Falamos também daquele mecanismo que é o escalonador, que é um mecanismo que é o serviço, interno ao kernel, que permite escolher qual é o próximo processo a executar. Nós iremos falar mais à frente, mas o escalonador, ao fim e ao cabo, existem vários algoritmos, ok? Existem vários algoritmos, e isto é uma área em aberto, ok? Porque não se esqueçam que existe a tal questão do context switch, ok? Quando alternamos de um processo para o outro, perdemos tempo, ok? Portanto, é muito importante minimizar essas perdas de tempo. Portanto, o escalonador é um serviço que tem que ser muito bem equilibrado para termos muita atenção e minimizarmos a perda de tempo entre a execução de dois processos. Também falamos que os processos podem originar novos processos, ok? Isso em Linux é através da chamada sistema fork. Portanto, volto a repetir, quando vocês estão a executar um programa e invocam a função fork, que internamente executa a chamada de sistema fork, isso vai despoltar um mecanismo interno ao kernel que há de resultar na duplicação ou na clonagem do processo que chamou o fork. A única diferença entre os dois processos é que o retorno da variável fork, que vocês colocam numa variável inteira, num dos processos é 0, que é o processo que nós chamamos o filho, e no outro processo é um número diferente de 0, ok? Portanto, os processos são completamente iguais, são completamente a cópia um do outro, com a grande diferença em que num a variável que veio do fork é 0 e no outro é outro número. Okay? E por fim, falamos que existe a necessidade dos processos comunicarem entre si e então esses mecanismos, o mecanismo que nós usamos é o Interprocess Communication.